também acrescentam que o protagonista desrespeitou e não podem acreditar que o restaurante deixe entrar qualquer pessoa, por isso exigem que ele seja expulso imediatamente. Ao ouvir suas queixas, o gerente rapidamente se aproxima do protagonista e, com um estalar de dedos, pede que alguém venha, o que alegra as garotas, pois elas acham que ele será expulso. No entanto, seus sorrisos desaparecem quando ouvem que o gerente, ao terminar suas palavras, diz para trazer alguém, mas para escoltar essas senhoritas para fora do local. O gerente rapidamente se desculpa com o protagonista e lamenta que ele tenha passado por esse incidente desagradável. Enquanto ele se desculpava, a garota chama o gerente e o informa que o chamou para expulsar aquele entregador, e está curiosa para saber o que ele está fazendo. Irritado, o gerente deixa claro que Lindin é um proprietário distinto da exclusiva zona residencial Jin e um membro dragão do restaurante Yaolou, e que elas só se aproveitaram do local, já que só compraram uma xícara de chá e um pedaço de bolo e ficaram tirando fotos por horas. Ele pessoalmente lhes diz que Yao Jiló é um restaurante, não um lugar para influencers, e pede que não perturbem mais e se retirem. Toda essa informação deixou as garotas atônitas, pois não podem acreditar que essa mansão avaliada em centenas de milhões pertence a Lindin e que ele também é um membro dragão dourado deste restaurante. Ao saber disso, em vez de irem embora, as garotas começam a flertar com o protagonista e praticamente se insinuam de uma maneira pouco usual. Claramente, essas garotas são apenas interesseiras, e o protagonista sabe disso melhor do que ninguém. Por isso ele pede aos seguranças que as expulsem de uma vez por todas. Depois de lidar com as garotas, o gerente se desculpa novamente, mas desta vez assegura que isso não se repetirá, ao que o protagonista pede que ele não se preocupe e o informa que veio buscar o pedido número 86 e gostaria de saber se já está pronto. O gerente se desculpa e informa que o mordomo está furioso e já faz um bom tempo que está repreendendo os chefes. Em poucas palavras, o pedido não está pronto. O gerente tem razão no que diz, pois vemos que o mordomo, que por sinal é uma garota, estava repreendendo os chefes por não prepararem um prato à altura para uma certa pessoa. Aparentemente, o que estão tentando preparar é para uma senhorita que é bastante exigente com sua comida, e é por isso que, se não prepararem algo que a segunda senhorita possa comer, serão demitidos. O protagonista e o gerente estavam ouvindo tudo, mas ao ver que está demorando muito, Lindin pergunta quanto tempo mais durará essa bronca, pois nem sequer estão cozinhando. Cansado de esperar, Lindin informa ao gerente que está com pressa, então ele vai até a cozinha e decide que ele mesmo fará o pedido. O pedido é de macarrão com caranguejo e é considerado um prato rápido. Com isso em mente, ele põe mãos à obra e prepara o pedido num piscar de olhos. Depois de fazer isso, sem perder tempo, o protagonista imediatamente se retira para poder chegar a tempo para a entrega. Segundos depois, o mordomo percebe que alguém esteve na cozinha e chama o gerente para saber quem foi essa pessoa que deixou essa bagunça. O gerente afirma que deixou alguém entrar, e esse alguém era um cliente com uma membresia dragão, que veio disfarçado de entregador para buscar um pedido. Mas, ao ver que a garota estava repreendendo os chefes e não havia ninguém na cozinha, decidiu cozinhar ele mesmo. E logo depois de fazer isso, foi embora imediatamente. A garota ficou irritada por deixarem entrar um estranho, mas quando percebe o cheiro da comida, não pode negar que o prato de caranguejo tem um aroma muito agradável. Curiosa, a garota provavelmente pensou que, se cheira tão bem, também deve ter um sabor muito bom, então pegou alguns hachis e provou essas migalhas. Ao fazer isso, a garota ficou boquiaberta com o sabor desse prato e, surpresa, pensa que tem um cheiro delicioso e que o prato é mais aromático e saboroso do que o autêntico caranguejo. A garota ficou bastante impressionada, pois não entende como é possível conseguir esse sabor delicioso. Depois de provar essas deliciosas migalhas, não restou de outra que perguntar ao gerente quem era esse cozinheiro, pedindo-lhe que lhe diga agora mesmo. No dia seguinte, nos mostram que na noite anterior Lu e Ai, nosso protagonista, passaram uma noite incrível. A garota, ao ver Lindin se vestindo, pergunta se ele está indo para a escola, ao que ele mesmo, afirmando isso, lhe diz que tem o exame de inglês nível 4. A garota queria acompanhar Lindin, mas ele mesmo a impediu, já que não era necessário, melhor que ela mesma descanse um pouco mais, pois teve uma noite longa. Ao sair da vila, o garoto é interceptado pela mulher mais velha do restaurante, que o estava procurando. Ela se apresenta educadamente. Após se apresentar, lhe informa que gostaria de pedir-lhe para cozinhar para sua senhorita, com um preço negociável. O protagonista se lembra de quem se trata e pensa que esses ricos realmente têm tempo livre, já que até incomodam tantas pessoas apenas para que cozinhem para sua senhora, o que deixa claro que essa senhorita deve ser muito exigente na hora de comer. Na verdade, o protagonista não está interessado nisso,
Então ele se retira e diz que tem um exame e é melhor que ela procure outro chefe renomado. A mulher pede que espere e tenta convencê-lo, dizendo-lhe que, se sua senhora comer o que ele cozinha, a família Yao lhe dará uma recompensa de 1 milhão. No entanto, nosso protagonista deixa claro que não precisa de dinheiro, o que faz com que a mulher fique ainda mais desesperada. No final, ela termina se desculpando, pois sua atitude foi bastante inadequada. Ela sabe que ele está ocupado, mas é crucial, perguntando se ele poderia explicar a situação. O protagonista aceita que ela explique a situação, e a mulher começa a dizer que, com certeza, o protagonista conhece a família Yao. Ela lhe informa que o restaurante Ojiló tem 50 anos de história e, durante muito tempo, só teve uma filial, mas, há 10 anos, o restaurante começou a se expandir rapidamente. Há 2 anos, receberam 3 estrelas Michelin, o que fez com que a família Yao se tornasse a família gastronômica mais prestigiada. Além da habilidade do Sr. Zhou para cozinhar, há outra razão crucial, e essa razão é a senhorita, que possui a língua do deus da comida. Como se deve saber, uma pessoa normal tem entre 5.000 e 10.000 papilas gustativas, mas a língua do deus da comida tem mais de 20.000, o que deixa claro que ela pode detectar facilmente qualquer defeito em um prato. Graças à língua da senhorita mais velha, o restaurante tem melhorado constantemente e crescido até seu estado atual. Não faz muito tempo, o Sr. Yao e suas 2 filhas viviam felizes, e normalmente o Sr. Yao cozinhava em casa, mas, há 10 dias, o Sr. Yao faleceu inesperadamente, e desde então a segunda senhorita gradualmente parou de comer. A senhorita mais velha está muito preocupada com isso e pressiona os chefes para que desenvolvam pratos que despertem o apetite de sua irmã. Embora a senhorita mais velha tenha a habilidade de criar receitas excelentes, ela não sabe cozinhar, então só pode fazer com que os chefes tentem constantemente. Tudo isso é por sua irmã, já que sua irmã está quase uma semana sem comer e sobrevive apenas com nutrição intravenosa. Com isso, deve-se saber que, se isso continuar assim, ela espera o pior, dizendo que a segunda senhorita é uma boa pessoa, e é por isso que pede ao protagonista que os ajude a salvá-la. Lin Jin entende a situação, e como não é uma pessoa tão má, decide ajudar, mas não pode garantir que ela coma o que ele cozinhar. Ele mesmo a ajuda por razões humanitárias e se compromete a fazer o que puder para ajudar. Essas palavras foram de alívio para a mulher, que, muito feliz, agradece e diz que não tem dúvida, já que provou sua comida e confia que ele conseguirá. Como o próprio protagonista disse antes, está disposto a ajudar, mas lhe informa que fará isso depois de seu exame de inglês. Além disso, cobrará 1 milhão como tarifa, coma ela ou não coma, enquanto pensa que considerará o dinheiro como um extra. Mais tarde, na mansão da família Yao, vemos como vários chefes acabaram sendo eliminados, já que nenhum conseguiu fazer um prato que a segunda irmã quisesse comer. Este é o último grupo, onde havia chefes estrelados, mas nenhum conseguiu passar no teste, e sua última esperança só pode estar no protagonista. Naquele momento a garota leva uma grata surpresa ao perceber 4 pessoas inesperadas, especialmente os 2 tipos da frente. Trata-se do segundo jovem mestre Shi e do primeiro jovem mestre, que chegaram inesperadamente e trouxeram consigo 2 chefes nomeados. Estes são os 2 jovens mestres da Companhia de Importação e Exploração de Alimentos Shi, que tem uma longa relação comercial com sua torre Yaoi. Além disso, este segundo jovem mestre Shi até pediu ao Sr. Yao a mão da segunda senhorita, mas a segunda senhorita não o queria, então o Sr. Yao recusou educadamente a proposta. Os rapazes, ao chegar, perguntam que tipo de relação tem se nem sequer contam quando algo tão grave acontece com a segunda senhorita. Como desculpa, o mordomo diz que os jovens mestres são muito amáveis, mas que este é um assunto privado da família Yao e não queriam incomodá-los. Um dos irmãos pede que deixem de formalidades e diz que, como ouviram que oferecem uma recompensa de 1 milhão por encontrar um chefe famoso, tomaram a liberdade de trazer esses 2. Esses caras são os melhores que conheceram, por isso pedem que simplesmente os deixem cozinhar para que possam apreciar suas habilidades. Dito isso, os irmãos pedem para que se apressem e convidam a garota a entrar, já que a segunda irmã deve estar morrendo de fome. Desculpando-se, a garota faz saber que ainda precisa esperar alguém, o que confunde a situação e eles perguntam a quem mais precisam esperar. Nesse exato momento, Lin Jin chega dizendo que viu que vários chefes foram despedidos na porta e gostaria de saber se todos falharam. Ao perceber o protagonista, a garota se mostra bastante amável e rapidamente o convida a entrar. Isso surpreende os irmãos, que se perguntam quem é nosso protagonista para que a garota o trate dessa forma. Minutos depois, os 3 chefes já se encontravam em seus respectivos lugares e a garota os informa que atrás está o armazém de ingredientes e que
que qualquer coisa de que precisem podem pegar ali. Um dos irmãos continua se perguntando quem é o protagonista, já que ele não parece ser chefe nem ter dinheiro, mas parece um Zé Ninguém, perguntando por que a garota o trata com tanto respeito. Seu irmão pergunta por que ele se preocupa com o Zé Ninguém e pergunta se ele não se lembra do que lhe disse anteriormente sobre insistir tanto em flertar com a segunda irmã. Seu irmão expressa seu desejo pela segunda irmã, que parece inocente. Na verdade, é exatamente isso que a torna interessante. Depois dessa pequena discussão, a primeira e a segunda senhorita chegam ao lugar. A de vestido azul é a primeira senhorita da família Yao, cujo nome é Yao Jin, seguida pela segunda senhorita da família Yao, cujo nome é Zhao Jin. Um dos irmãos não perde tempo em chamar a atenção das senhoritas ao dizer que a segunda irmã em breve poderá comer pratos deliciosos. A primeira irmã não entende o que eles fazem ali, além de deixar claro que não são próximos, por isso não deveriam falar tão livremente. Seu irmão sai em defesa e informa a primeira senhorita que não importa se são próximos ou não, já que da primeira vez estranhos, na segunda amigos. Essa atitude não agrada a garota, então ela deixa claro que não há restrições no tipo de comida ou ingredientes e que quem preparar um prato que sua irmã possa comer ganhará o prêmio de 1 milhão. Uma vez iniciado, os chefes se preparam para realizar seu melhor prato, o prato que fará a segunda senhorita ter desejo de comer novamente. Enquanto os observava, a primeira senhorita comenta que, como era de se esperar, todos escolheram os ingredientes mais exclusivos. O primeiro chefe provavelmente preparará caviar com frutos do mar no gelo. O segundo chefe provavelmente fará lagosta, mas quanto àquele homem que o mordomo convidou especialmente, os ingredientes que ele escolheu são ovos e arroz. Ao notar os ingredientes do protagonista, os irmãos não aguentam o riso e se perguntam se o protagonista veio apenas para preencher espaço, e certamente deve ser cozinheiro de alguma cafeteria escolar. Eles continuaram, zombando do protagonista, já que usarei seus ingredientes para oferecê-los à segunda senhorita da família Yao. Isso é um insulto. Apesar de suas palavras, o protagonista continuou com o que estava fazendo e apenas os olhou, depois pegou seu telefone e se sentou. Momentos depois, os pratos já estavam prontos, e um dos irmãos quis levar um desses pessoalmente para a segunda senhorita. No entanto, foi detido pela garota, pois ela será a primeira a provar e avaliar, depois a segunda senhorita o fará. E só se ambas aprovarem esse prato, ele será dado à segunda senhorita. O sujeito quer saber o motivo disso, e a garota informa que a segunda senhorita está fraca e precisam garantir que tudo que ela coma seja o mais seguro e delicioso possível. Como esse é o único método, não tiveram outra opção senão entregar o prato para que ela o aprove e dê seu veredicto. Ao provar o primeiro prato, a garota imediatamente gritou que é muito comum e é uma decepção que, mesmo tendo ingredientes de primeira e chefes de elite, só possam alcançar esse resultado medíocre. Isso realmente é decepcionante para a garota. Por isso ela imediatamente termina eliminando esse prato, o que acabou irritando bastante o rapaz. Sem se importar com o que a garota pense, ele mandou chamar o próximo, e imediatamente o protagonista se apresentou para entregar o arroz frito com ovo. Detendo, o sujeito pede que ele vá embora, pois ninguém lhe deu permissão para se aproximar. Além disso, como ousa apresentar um simples arroz frito? Novamente, as palavras do rapaz não foram ouvidas por ninguém, e a garota procedeu a provar o arroz frito do nosso protagonista. Ao fazê-lo, o simples sabor fez com que ela sentisse como se toda a sua roupa fosse destroçada. Cada grão desse prato transborda sabor, e o aroma inunda o ambiente, além de conservar perfeitamente o frescor do W diante de um prato tão suculento e delicioso. A garota se pergunta como é possível alcançar esse nível com um simples arroz frito. No entanto, com os irmãos incapazes de acreditar que a comida do protagonista é melhor do que a dos seus chefes, eles duvidam do veredicto final. Na defesa da moça, a primeira senhorita afirma que Yuan é a única juiz em quem confia plenamente e cuja profissionalidade é inquestionável. A moça, por sua vez, convida os irmãos a provar a comida de Lin Jin para que apreciem se realmente há alguma trapaça ou se são apenas calúnias deles. Os rapazes estão certos de que o protagonista fez trapaça, então se apressam em provar o prato. Assim como a moça anteriormente, eles ficam sem palavras diante de um sabor tão magnífico e apenas perguntam como é possível que esse simples arroz esteja tão bom, mesmo depois de testemunharem as habilidades de Lin Jin. Os rapazes não admitem que estão derrotados e continuam dizendo que talvez ele tenha adicionado algo suspeito. No entanto, o protagonista não dá muita importância ao que dizem, mas se anima a explicar por que um simples arroz está tão bom e lhes faz saber que a culinária estrangeira se ocupa apenas de ingredientes e condimentos caros e apenas busca impressionar com a apresentação.
mas descuido fundamental, referindo-se assim à técnica culinária e ao ponto de cocção. Também esquecem que cozinhar é para o prazer do público geral, não para criar pratos certificados que a maioria não aprecia. Essas palavras foram muito bem recebidas pela primeira senhorita, que diz que são palavras bonitas, mas que a gente comum merece comer comida ordinária. E diz isso porque pensa que não sabem apreciar a exquisitez dos ingredientes refinados. Ela mesma diz que, embora o arroz frito tenha superado a prova de Yuyan, tem para lhe dizer que jamais permitirá que essa vulgaridade contamine o paladar de sua irmã. Nosso protagonista, por sua vez, responde que, de qualquer forma, não pensava em oferecer arroz frito à sua irmã, porque o que ela precisa agora é algo distinto. Essas últimas palavras deixaram a moça um pouco curiosa, que imediatamente pergunta ao protagonista o que ele quer dizer com isso. Lin Jin, para explicar o que quer dizer, toma a ousadia de seu Bill. Mas antes que chegue ao lugar onde se encontra a segunda senhorita, a primeira senhorita o detém, pois ninguém autorizou sua subida. Nosso garoto não se importa com isso e continua andando, mas deixando claro para a primeira senhorita que foi contratado para que a segunda senhorita coma, não para agradá-la com sua cozinha. A moça, como confia plenamente nas habilidades do protagonista, diz à primeira senhorita que está segura de que Lin Jin pode preparar algo que a segunda senhorita possa comer, e pede a mesma que apenas dê ao protagonista a oportunidade de mostrar suas habilidades. O protagonista, por sua vez, já estava em cima e diz às irmãs e a todos os demais para não piscarem, pois o que vem é algo incrível. Enquanto o abre, vemos que imediatamente sai uma luz brilhante que surpreende todos os presentes, até mesmo a primeira senhorita, que se pergunta se é possível que tenha criado um prato além das suas expectativas. Ao terminar de destapar o prato com grande felicidade, nosso protagonista diz à segunda senhorita que o aprove, pois está seguro de que isso a ajudará. Ao ver o prato que preparou Lin Jin, os presentes imediatamente se surpreendem e ao mesmo tempo se decepcionam, que nunca se imaginaram que seria um simples ovo milenar. Digam o que disserem, o prota continua confiante em suas habilidades e pede à segunda senhorita que o aprove. Não concordando com isso, a primeira senhorita se interpõe para deter este atrevimento por parte do prota. Ela mesma duvida de suas palavras, já que seus pratos custaram milhões e não despertaram o apetite de sua irmã, e ele acredita que um simples ovo milenar o fará. Além disso, lhe faz saber que sua irmã desenvolverá o paladar divino e comer esta vulgaridade arruinará suas papilas gustativas. Nesse momento, o sistema faz sua aparição só para informar ao prota que foi detectada uma mulher bastante bonita, pelo que ele deve iniciar a missão de conquista. O sistema também nos mostra que, atualmente, a favorabilidade da mesma para com o anfitrião é de menos 20%, o que irrita o prota, já que ninguém lhe pediu ao sistema que escolhesse esse tipo de garotas. Naquele momento, um dos irmãos, Tak Lin Jin, afirma que não é digno de oferecer-lhe este prato e diz que o arroz certamente tinha algum truque oculto. Além disso, para eles, o prota é um ninguém, pelo que os irmãos pedem que seus chefes o tentem novamente e asseguram que não se arrependerão. Além disso, não devem esquecer que esses dois chefes também ostentam 3 estrelas Michelin, assim como seu restaurante Yoi. Ao ouvir isso, o prota, desapontado, diz que não importam as estrelas e menciona que provou no restaurante Yoi várias vezes e, francamente, o sabor é bastante medíocre. Isso se deve ao fato de que se obsessionaram tanto com a apresentação que esqueceram o essencial, que é que as pessoas desfrutem e fiquem satisfeitas ao se dirigir dessa maneira ao seu restaurante. A garota se irrita e, chamando de porco, pergunta se um plebelo pretende criticar seu prestigioso restaurante. Ao que o prota responde com uma afirmação: mas se não é assim, então como pode explicar que seu restaurante Yoi agora mesmo se encontra em números vermelhos? Se a garota revisar seus informes financeiros, perceberá que os benefícios caíram mais de 25% nos últimos 2 anos e essa é a razão pela qual se viram forçados a oferecer serviços a domicílio. E aparentemente cada vez menos pessoas apreciam suas pérolas culinárias. Questionar as criações que seu pai e ela desenvolveram lhe parece bastante imprudente, a garota, pelo que tenta bater no prota. Mas, antes que possa fazê-lo, o garoto a segura e lhe faz saber que não a questiona, mas sim a rejeita categoricamente. Nesse momento, a conversa é interrompida por um som muito peculiar, o som de alguém comendo. Ao virar, a primeira irmã se leva a uma grata surpresa ao presenciar como sua pequena irmã agora mesmo está comendo o prato do protagonista. Imediatamente, se aproxima de sua irmã e lhe pergunta o que é que está fazendo, já que essa comida não é digna dela. O prota, por sua parte, aproveita essa situação para reluzir suas habilidades e fazer saber a todos que, embora não pudesse tomar-lhe o pulso,
observou sua composição e as reações de Yuya e sua irmã. Assim, nosso protagonista faz saber a todos de que padece a segunda senhorita, sendo essa a razão pela qual a segunda senhorita não queria comer. Nosso prota pôde entender que a garota não só estava fraca por uma razão, mas por várias. E para aqueles que não sabem, o ovo milenar é rico em aminoácidos, minerais e vitaminas, sem mencionar que estimula o apetite e sua alcalinidade neutraliza o ácido estomacal, sendo isso ideal para a condição da moça. Dito isso, o protagonista traz mais pratos para que assim a segunda senhorita possa comer e se recuperar. Ver a segunda senhorita comendo deixa Yuya muito feliz, já que estes dias ele simplesmente via como ela se deteriorava a cada dia. Ao ver que sua tarefa já está cumprida, o protagonista lembra a moça de transferir os honorários e as recompensas acordadas antes de ir embora. A primeira senhorita fez um comentário, dizendo que acredita que tudo isso foi pura casualidade e acha que esses pratos carecem de mérito culinário. Além disso, faz saber que não se alegre muito com isso, já que se não fosse uma questão de vida ou morte, jamais permitiria que sua irmã provasse essa comida plebeia. Esses comentários sinceramente já estão passando dos limites, pois não é certo julgar um livro pela capa. O comentário da moça foi muito bem ouvido pelo protagonista, que ao receber o pagamento propõe um desafio, que consiste em preparar um desses pratos plebeus que ela menciona. Ela claramente pode escolher não provar ou até mesmo declarar que é desagradável, e se isso acontecer ele devolverá o 1 milhão da recompensa. Mas se vencer, ela lhe entregará outro 1 milhão. Diante dessa proposta, finalmente a segunda senhorita diz mais de 2 palavras, que foram um aviso para Lin Jin, já que sua irmã possui o paladar divino e seu sentido de gosto é 2 vezes mais sensível que o de uma pessoa comum. Então pensa que nosso protagonista é incapaz de preparar algo que a satisfaça. Tudo isso é bastante verdade aos olhos dos outros, mas ainda assim, a primeira irmã aceita a proposta do protagonista, pois quer saber até que nível ele pode chegar. Ela mesma reconhece que a audácia do protagonista é admirável, mas é uma pena que ele seja um tolo. Dito isso, não há motivo para perder tempo. Então, levando isso em consideração, diz que devem parar de falar e começar com esse desafio. Momentos depois, o protagonista informa a todos que está preparando o tot, uma comida chinesa que se refere a múltiplas variedades de condimentos. Ao ouvir o que ele está preparando, a moça ri e diz que esta é a comida menos elegante, pois respinga por todos os lados e todos os ingredientes são cozidos juntos, perdendo assim seu sabor original. Isso não importa muito para o protagonista, já que afinal de contas, quem está preparando é ele e deve-se dizer que ele o faz com uma elegância magnífica. Ao ver como as coisas estavam se desenvolvendo, vemos que os irmãos estavam preocupados e também vemos que as moças estavam angustiadas. No entanto, rapidamente a expressão delas muda quando percebem o aroma tão delicioso que a comida exala, tanto que até queriam comer antes mesmo do prato estar pronto. A primeira senhorita também está surpresa com isso, já que esse aroma é bastante delicioso. Ela começa a numerar cada um dos ingredientes e especiarias que compõem o prato, que são muitos. Além das especiarias comuns que reconheceu, há muitas que são usadas normalmente nesse prato, totalizando mais de 30 tipos de especiarias. Condimentos. Enquanto observa o prota, disse o impressionante que é o prota, já que deve ter boa habilidade e boa precisão para conseguir tudo isso. Ao terminar de preparar este suculento prato, o prota informa a todos com grande orgulho que o prato picante de 1000 aromas já está pronto e quase servido. Este prato, embora não tenha o melhor aspecto, pode-se dizer que tem um aroma irresistível. O prota pergunta à primeira senhorita se ela vai rejeitá-lo ou experimentá-lo. O aroma deste prato já era impressionante, e a menina pensa que só o cheirar é quase irresistível, e se ela provar, não pode imaginar como reagiria. Ela começa a negar tudo isso, já que, se sua irmã e Yuan a vissem reagir de uma forma muito diferente, não sabe o que pensariam dela. No entanto, ela estava bastante equivocada, já que ao olhar para trás, nota como as 2 meninas estão desejando provar este prato. Embora isso a tenha surpreendido, ela volta aos seus sentidos, e confiante, diz a si mesma que é a única que mantém a sanidade e acredita que essa simples comida plebeia não pode vencê-la. Ela está bastante confiante de si mesma, então pega um pedaço deste prato para prová-lo. Ao fazê-lo, ela abre os olhos de surpresa e sente como seu corpo se enfraquece diante desse sabor, e talvez seja porque nunca havia provado algo assim. Também não é que ela tenha imaginado que uma carne ordinária possa se tornar uma carne realçada a um nível Go. No entanto, mesmo assim, continua dizendo que não deve perder e não se renderá a um prato feito por um plebeu. Já um pouco melhor, ela ri e comenta que este prato não é para tanto, mas tem que reconhecer que tem um pouco de talento. Para ela, é apenas comestível e está longe de ser chamado de delicioso. A garota pensava que havia vencido com isso, mas o prota pergunta se é assim,
Então por que não se dá conta do que está fazendo agora mesmo? Vemos que a garota inconscientemente continua comendo o que o prota havia preparado, o que a deixa desconcertada e ela não entende como é possível que seu corpo haja por conta própria. No entanto, o problema não é só esse, mas ela sabe que se continuar comendo tanto de uma vez, esse picante a fará parecer exposta diante dos outros. Embora a garota quisesse parar, não conseguiu e, no fim das contas, mostrou esse panorama de si mesma se deleitando com essa comida. Ao fazer isso, a garota percebeu que o protagonista usou muitos temperos para conseguir fazer a comida picante, o que significa que é uma armadilha feita especialmente para ela. Ela estava entorpecida e sentia como se sua língua queimasse, o que fez com que ela acabasse mostrando a língua, que, pessoalmente, digo que é bastante longa. O protagonista, assim como eu, se surpreende com isso e pergunta se é realmente a sua língua, ao que a garota afirma e faz saber que essa é a língua de um deus da comida. Essa língua é o dobro do tamanho de uma normal, com o dobro das papilas gustativas, e pode detectar mais nuances nos sabores, amplificando o bom e o ruim. Ao terminar de dizer isso, tanto ela quanto a outra garota começam a comer, enquanto vemos como a primeira senhorita tenta impedi-las, dizendo que é terrível e que, se experimentarem, serão cativas da cozinha de Lin Jin. Dito e feito, assim foi, já que ao provarem, as garotas sentiram o verdadeiro sabor desse prato e sentiam como esse sabor percorria todo o seu corpo. Com tudo isso, ficou mais do que claro que o protagonista foi o vencedor, por isso exige que a garota lhe dê seu milhão, ao que ela, ainda com a língua entorpecida, diz que não é justo. A garota, enquanto perguntava como pôde perder para um plebeu como Lin Jin, vemos como a favorabilidade da garota em relação ao nosso protagonista aumentava mais de 70%. Um dos irmãos, ao presenciar essa derrota, reconhece que eles também perderam e fica claro que a cozinha daquele homem é incrível. Ao ver seu irmão, esse lhe informa que já sabia que falharia, por isso tem um plano ainda melhor. Ele dá 2 passos à frente, aplaude e faz saber a todos que esse espetáculo foi interessante, mas é hora de baixar o pano. Com um contrato em suas mãos, ele informa que este é o contrato entre sua companheira de importação e exportação de alimentos, Shi, e a Torre Yao Li, e tem para informar as irmãs que a família Yao já não tem dinheiro suficiente e precisa desenvolver novos pratos. Mas o ponto é que eles devem uma grande quantidade de dinheiro por ingredientes de alta qualidade. Além disso, acusa que os convenceu a investir assumindo os riscos que havia, mas agora que falharam, devem compensar todo o capital. E por último, faz saber que a família agora está à beira da falência, o que surpreende as senhoritas, que não conseguem acreditar no que estão ouvindo. Infelizmente, tudo o que o rapaz disse é verdade, já que ao revisar o contrato, Yuan informa que todos esses contratos foram assinados pelo Sr. Yao e devem 15 milhões à companhia Shi. Esse valor exorbitante surpreendeu bastante a garota e a pegou de surpresa, porque seu pai nunca havia mencionado isso. Isso é realmente muito dinheiro. E buscando uma solução, a segunda senhorita pergunta se poderiam usar metade dos ganhos da Torre Yao para pagar a dívida e diz isso porque, afinal, segundo ela, eles têm mais de 50 filiais em todo o país.